mais sexta-feira, terminou ontem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que deixou tudo muito embolado na ponta da tabela, hein? Vamos dar uma olhada na classificação? O Palmeiras empatou ontem, dessa forma, a distância para o Flamengo caiu para só 1 ponto. O Santos venceu, está com 54, entre os 4 primeiros ali. Caio Ribeiro, vamos começar falando primeiro desse jogo do Palmeiras, que empatou em Araraquara com o Cruzeiro. No primeiro tempo poderia ter ganho o jogo, mas o segundo, em compensação, poderia ter perdido. E aí o resultado acaba sendo justo, né? Porque foram 2 tempos muito distintos e as chances mais claras de gol foram da equipe mineira. Vamos dar uma olhada então nos lances do Palmeiras, como por exemplo aí, ó. Essa é a chance do Gabriel Jesus, aí sim a chance, melhor oportunidade que o Palmeiras teve na partida. Ele até fez a leitura correta, tentou dar um tapa por baixo, mas a bola acabou saindo, né? Ele acabou não pegando como ele gostaria. Agora, o Zé Roberto ontem fez um gol sem balançar as redes. Vocês vão entender por que nesse lance. Impressionante. Impressionante a leitura da jogada, impressionante a forma como ele se atira na bola para evitar o gol. O Zé mostra porque com uma certa idade ainda é fundamental e tem um papel importantíssimo, não só dentro como fora de campo, exercendo a liderança aí sobre os mais novos. Daqui a pouco a reportagem completa sobre a história do jogo do Palmeiras, porque agora vamos falar do clássico, gente. Ontem no Pacaembu, toda a torcida era do São Paulo, mas foi o Santos que venceu o jogo. O Caio Ribeiro vai falar sobre a atuação, principalmente do São Paulo, né, que está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Caio. O São Paulo teve um bom primeiro tempo, foi superior à equipe do Santos, deu uma vacilada na segunda etapa, foi quando tomou o gol. E aí, a partir daí, entrou o lado emocional. O São Paulo está acusando essa pressão. Esse é o momento do gol e você vê como o Santos, e é isso que me preocupa. O Santos não fez uma grande partida e mesmo assim foi lá e venceu o São Paulo sem fazer grande esforço. Por que eu cito o lado emocional? A pressão. O São Paulo cada vez mais próximo do Z4, porque a gente vê em gestos técnicos, como em cruzamentos do Carlinhos, o mesmo acontecendo do outro lado com o Buffarini, como o São Paulo está errando bolas bobas, aparentemente tranquilas, que você pode colocar o jogador numa condição de finalizar e a bola acaba indo para o pau da bandeira, indo por atrás do gol. Isso é muito da confiança que o São Paulo tem perdido. E perdeu muito. Olha o gol que o Chaves perdeu. Do Chaves. Mesmo na dificuldade, o Chaves era o cara que vinha botando a bola para dentro. Já está uma série de partidas sem fazer gol e me parece que está sentindo esse mau momento. É o seguinte, eu tenho uns números aqui, me ajuda a lembrar, que o pessoal vai me ajudar a lembrar. O Ricardo Gomes, na 20ª rodada do campeonato, ele deixou o Botafogo e assumiu o São Paulo. Nesse momento, o São Paulo estava em 10º lugar e o Botafogo em 13º. Hoje, 10 jogos depois, na 30ª rodada, o São Paulo está em 14º e o Botafogo, o 5º lugar. Ou seja, o Botafogo fez 21 pontos de 30, 24 em 30, acho que são 21 pontos de 30, tenho certeza. O Botafogo fez 21 de 30 e o São Paulo fez 10 pontos de 30. Isso diz muito sobre o comando do São Paulo? Isso diz, são números, os números são frios. Você tem que analisar de uma maneira um pouco mais complexa, mas mostra que o trabalho do Ricardo não é bom. O Botafogo, depois da saída dele, melhorou e o São Paulo, depois da chegada dele, piorou. Quando você vê os números frios e vê que existe uma queda na tabela, São Paulo no segundo turno só é melhor que o Santa Cruz e que o América. Isso é muito grave. E o que a gente vê em campo, números à parte, é o São Paulo organizado defensivamente, não tem faltado vontade, o São Paulo aguerrido, mas do meio para frente o São Paulo é um bando. O São Paulo bota a bola na área e reza para acontecer alguma coisa. Não existe jogada. Isso é o lado emocional dos atletas e treinamento. Legal, vamos conferir agora notícias do Corinthians que chegou ontem de viagem. Nessa volta para casa, os jogadores e os torcedores respiram um pouco mais aliviados depois que o time quebrou um jejum de mais de 2 meses sem vencer fora de casa. No domingo, o Corinthians enfrenta o América Mineiro na Arena Corinthians e até lá são muitas as expectativas, não só em relação ao G6. Para o Guilherme, a expectativa é dupla, dentro e fora de campo. Mais uma menininha, estou feliz, glória a Deus por isso, por esse dom da vida e curtir esse momento. Para o futuro papai, o objetivo também é sair do banco e continuar jogando como atacante, posição mais confortável para ele e que deu certo no último jogo. Guilherme, gol do Corinthians! Mas isso quem vai decidir é o técnico do Corinthians, ou futuro técnico. Aí outra expectativa grande, parece que todo mundo já ouviu falar quem é, mas ninguém sabe de nada, ou não assume que sabe. Pelo que eu conheço do Oswaldo, ter as características que o clube entende essencial no momento, então
não sei se seria problema. Se essa dobradinha novo técnico e novo atacante vingar, o foco da equipe vai ser só a tabela. O time vai ter que vencer os próximos jogos pelo Brasileirão para continuar sonhando com a Libertadores. Eu acho que nesse momento a tabela diz isso, mostra isso. Isso é fato, é inevitável, não tem como negar. Mas eu acho que quanto mais o torcedor nos abraçar os jogadores, futebol a gente tem que aprender também a sofrer, a passar por momentos de instabilidade. Porque esses mesmos jogadores, essa mesma dificuldade vai se transformar em vitórias e em título no futuro. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai entender por que o Flamengo colou no Palmeiras, apenas 1 ponto de distância, e a polêmica gerada por causa da anulação desse gol aí do Fluminense. É já já.